Oi, gente. Oi. Hoje a gente quer continuar a falar sobre família. Expandir um pouco Isso, o assunto. porque é um assunto longo, né? Vocês concordam Tem com a gente? muitos níveis de complexidade. E aí a gente estava aqui, porque a gente fala muito no improviso, né? É uma característica nossa. A gente Aham. estava pensando aqui. O que a gente poderia trazer para vocês, né, desse assunto de família e tal, e ficamos pensando em como a gente vê, né, a família. Então nós temos que a gente considera dois aspectos relevantes quando a gente fala de família. Um é a família nuclear, que ela é composta dos pais, filhos, certo? É aquela coisa bem enxuta. E nós temos a família expandida, né? Que envolve, como é que fala? As outras pessoas que muitas vezes até eram da nossa antiga família nuclear, né? E que agora elas estão em outro patamar. Deixa eu dar uma visão para vocês. Imagina o seguinte: quando meu pai ligava para mim para fazer uma pergunta para mim sobre a minha filha, ou para fazer uma pergunta sobre a minha outra filha, para ele estava falando de duas netas dele. Se ele ligasse para minha irmã para fazer uma pergunta sobre a minha sobrinha, ele estava falando também de uma neta dele. Mas se eu ligasse para o meu pai para fazer uma pergunta sobre minha filha, eu estava falando sobre minha filha. Se eu ligasse para o meu pai para fazer uma pergunta sobre minha sobrinha, eu estava falando sobre minha sobrinha. Você percebe que, do ponto de vista do meu pai, dele para baixo, a família era formada por filhos e netos. Todos os filhos e noras e genros na mesma geração, e todos os netos e, não sei como é que chama, genro de neto na mesma geração. O inverso também vale. Quando as minhas meninas olhavam para cima e faziam uma pergunta sobre o meu pai, elas estavam falando sobre o avô delas, mas eu estava falando sobre o meu pai. Essas características, né, são muito interessantes da gente pensar, porque isso torna, né, essa situação com uma configuração muito especial. Pensem, em quantas emoções, né, estão envolvidas nessa simples hierarquia, vamos dizer assim. Nessa simples, não é nem hierarquia, né? Nessa Nível. Isso. Imagina nível. Assim, por exemplo, eu e ela somos o núcleo de uma família que tem, pro nosso lado, no mesmo nível que nós, minha irmã, meu irmão, a irmã da Valéria. Meus primos, os primos dela. E para cima de nós, meu pai, tem mais meu pai e minha mãe que já faleceram. Mas eles continuam. Mas eles estão lá. Na nossa vida. Meus pais, meus tios, os pais dela, os tios dela. E quando a gente olha para baixo, nós temos, imaginando nós como o núcleo, nós temos 3 filhas. Cada uma filha é casada com um genro. Cada genro tem uma outra família. Gente, a gente normalmente não se dá conta dessas relações colaterais e verticais. E como elas são diferentes entre si, por exemplo. Nós sempre nos demos bem com os nossos pais e com os pais do outro, né? Nós amávamos nossos pais e nossos sogros do mesmo jeito, né, Guinha? Mais ou menos o mesmo. Te dava super bem. Em alguns aspectos, até, por exemplo, eu me dava melhor com a minha sogra do que a minha mãe. Do que com a minha mãe. Tá certo? E a minha sogra me agradava muito mais que a minha mãe. Que é uma coisa engraçada de falar, mas mais ou menos assim. Não que eu não amasse minha mãe, ou que eu não amasse minha sogra. Minha mãe é minha mãe, minha sogra é minha sogra. Mas assim, o relacionamento rolava mais fácil porque minha sogra me paparicava e minha mãe paparicava ela, né? Eu fiquei pensando agora,
desse exemplo, né, que você falou dessas pessoas que passam por nós, em algum momento nós somos núcleo, fazemos partes do mesmo núcleo e depois há uma transformação, né? Onde essas pessoas vão fazer parte agora não mais do núcleo, mas de uma extensão, né? Aquela coisa, a família estendida que a gente fala. E eu não sei, eu lembrei de uma coisa que acontece hoje em dia, que eu acredito que com vocês também aconteça uma coisa parecida. Esses grupos no WhatsApp. Assim, eu acredito que todos vocês têm ali vários grupos familiares, né? Então, acho que é um bom exemplo, é um bom ilustrador, vamos falar assim, para a gente entender mais ou menos como funciona. Provavelmente nós temos o grupo no núcleo, um grupo no WhatsApp do núcleo e outros. E é interessante observar, a gente conversa muito isso com as nossas filhas. Primeiro a gente conversava muito isso entre nós dois, a gente conversava isso muito com os nossos pais, tanto meu pai e a mãe, quanto o pai e a mãe da Valéria, a gente sempre se deu muito bem com eles, sempre conversou muito bem, e eles também se davam bem entre si, então a gente tinha um diálogo bem fecundo, né? E a gente conversa com as nossas filhas, a gente vai mudando de posição na medida que o ciclo da vida vai andando. Quando a gente começou a namorar, nós éramos mais ou menos os netos, porque eu ainda tinha a avó viva, a Valéria ainda tinha avós vivos. A gente era primos. Eu lembro da gente começar a namorar, quando eu conheci os primos dela. Aliás, um dos primos dela eu já conhecia, outros eu também já conhecia, e ela não conhecia meus primos. Então, quando nós casamos, nós simplesmente, é que nem você passar do time de solteiro para casado, mas só que você muda de patamar e entra numa outra dimensão, porque começa a aparecer uma família para baixo de você. E hoje nós estamos prestes a ser avós, torcendo para nos tornarmos avós. O que vai nos colocar num outro lugar, num outro nível de família, embora nós dois ainda sejamos o núcleo da nossa família. É muito interessante a gente pensar sobre esse ponto de vista, né? E a gente vai voltar a conversar sobre isso, mas hoje ficaria muito extenso, então a gente vai picar um pouquinho. A gente queria que vocês pensassem nisso, porque muitas vezes a gente tem encontrado essa questão, né, Guinha? A gente se depara com isso como dificuldades mesmo, porque a pessoa não consegue se localizar direito em que nível que ela está, e às vezes pensa ou espera coisas que não são mais do nível dela, né? Acaba abrindo a geladeira na casa do outro. Abrindo a geladeira na casa do outro. Bom. Então tá, gente. Então, hoje era isso. E lembra aquelas coisas que a gente tem que falar assim. Inscreve no canal. Dá like. Dá like. Primeira coisa é dar like. Joinha. Se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E aí, faça um comentário sobre o que vocês gostariam. E se gostaram do vídeo, compartilhem. Uma coisa que a gente está gostando é da interação. As pessoas estão fazendo perguntas, é claro, a gente não consegue responder todas, mas a gente está levando elas em consideração, tá? Então, perguntem, é uma coisa bem legal, ok? Então tá, tchau.